do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. Fala, gente! Hoje nossa última aula de função. Cara, até que enfim chegamos no final desse assunto, né? Pois é, um assunto bastante rico. Nós vamos ter assuntos mais complexos que vão ter mais partes ainda, mas eu espero que vocês estejam gostando, sabe, dessa aventura na linguagem C. Estamos vendo aí alguns assuntos com um pouco mais de detalhes, né? E isso é bastante importante. Legal, se você estiver gostando, gente, não esquece de compartilhar o nosso conteúdo. Para o que você está fazendo agora, para de assistir o vídeo, vai lá, clica no joinha, tá? Isso ajuda muito a gente. Se você não é inscrito, pô, camarada, você está tendo um curso de graça aqui, vai? É de graça, você não vai gastar nada para ir lá e nos seguir. Só clicar lá no seguir, clica no sininho e você vai estar junto com a gente aqui, vai subscrever o nosso canal aqui, vai ficar chique, beleza? Então vamos lá, hoje nossa última parte de funções. O que nós vamos ver hoje, né? Desse assunto tão importante. Nós vamos entender o que é prototipação e o que é escopo de variáveis. Beleza? Então vamos lá. Prototipação. Olha só, vamos fazer uma leitura aqui do assunto como se você estivesse lendo um livro. Você começa a ler o livro de trás para frente? Ou seja, o começo da história está lá no final? Não, né? Não é assim que funciona, né? Na realidade, a leitura tem que ser feita na ordem que as coisas acontecem. E da mesma maneira, do jeito que nós estamos programando hoje, parece que eu estou lendo de trás para frente, né? A gente vai ver no código, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, tem que ter uma ordem lógica das coisas aparecerem. Mas também, da mesma analogia que estamos fazendo com o livro, todo livro tem um índice, né? Fala, o capítulo 1 vai falar sobre isso, capítulo 2 sobre aquilo, 3 aquilo, 4 aquilo. Será que a gente consegue fazer alguma coisa parecida com isso dentro da linguagem C? Sim, nós conseguimos. Vamos fazer o seguinte, vamos ver agora no código e eu vou explicar para vocês esse conceito lá vendo no código e nós vamos organizar o código de uma maneira em que nós vamos utilizar esse conceito de prototipação. Vamos lá. Bom, meus queridos, aqui eu estou com aquele programa que a gente fez na última aula, onde eu tinha aqui o meu programinha aí que tinha várias funções. Olha só o que eu falo quando eu faço um comparativo com um livro. Olha só, o programa não começa no elevar, o programa não começa no arredondar e o programa não começa com o imprime real. Só que quando você vai ler, você tem que ler nessa ordem. Por quê? Se o arredondar precisa da função elevar, ela tem que estar antes. Se a função arredondar ela vai ser usada dentro de imprime em real, ela tem que ser definida antes e por aí vai. Tá? E isso gera esse problema de leitura. E onde que a gente começa a ler a nossa história? Exatamente aqui no main, certo? Exatamente aqui no main. E fica estranho, né? O main é o último que aparece. Será que a gente tem uma solução para isso? Temos sim. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar o conceito de prototipação. Eu vou pegar todas essas funções aqui e eu vou colocar elas depois do main. Então quer dizer, estou tirando daqui um Ctrl X aqui e eu vou colocar todas elas aqui no final. Só que se eu rodar o código agora, ele vai dar erro, né? Porque ele não vai... Vamos ver aqui se vai dar erro ou não. Tá aqui, ó, ele falando, olha, não tem as funções aqui, ele não achou. Como que a gente resolve isso? A gente vai resolver isso usando um negócio chamado prototipação, que é o que nós vamos fazer aqui agora. O que é a prototipação? Eu vou pegar a assinatura da função. A assinatura da função é o que ela retorna, o nome dela e os parâmetros. E vou colocar aqui como se fosse um índice de um livro. Então aqui o que eu vou fazer? Olha, eu dou um ponto e vírgula no final, então aqui eu estou declarando a função. Aqui eu vou realmente desenvolver a função, mas aqui eu só estou falando que ela existe. É como se você fizesse uma promessa, você falasse assim, olha, eu prometo que eu vou desenvolver essa função. Então ela aparece aqui antes. Você pode até encontrar prototipações assim, ó. Vou tirar aqui o nome e colocar só o tipo, vou deixar desse jeito aqui assim. Int. Você pode fazer isso? Pode, mas não é porque você pode que você vai, né?
Pois é, camarada. Aqui é melhor você ser claro. Então, nada mais importante você deixar o nome das variáveis aí, certo? E a ordem, a partir do ponto que você tem a prototipação, a ordem pouco importa. Eu vou pegar aqui o elevar, eu vou colocar o arredondar antes dela, tá? Até antes. Vamos colocar antes aqui para você ver que ele vai continuar funcionando do mesmo jeito, tá? Com ponto e vírgula no final. E aí aqui o imprimir real, eu vou colocar ele no final aqui mesmo. Então, olha só, da mesma maneira que você tem um livro que tem índice, isso aqui são os índices das funções que você vai declarar. Isso aqui é chamado de prototipação. Vamos até colocar aqui, ó. Protótipos. Então, aqui os protótipos das minhas funções, certo? E aí, entra normalmente o meu código. Vamos rodar aqui. Vamos ver se vai funcionar ou se eu vou passar vergonha, né? Oh, funcionou! Vamos colocar aqui R$150. Vou dar um Enter. Tudo funcionando de acordo com o que a gente viu na última aula. Chique? Beleza, isso aqui é a questão da gente ter a prototipação. É muito importante por clareza, inclusive, do código, tá? Porque quando você vem aqui, ó, você já bate o olho aqui, você já vê certinho quais as funções que vão existir, não necessariamente na ordem que vão estar declaradas lá, e vai tudo funcionar. Beleza? Escopo de variáveis. Gente, isso é um assunto que muita gente tem dúvida, gera uma certa confusão, mas é extremamente simples. Não tem por que a gente ficar tão preocupado assim, certo? Todas as variáveis que nós criamos nos nossos programas, todas elas foram de escopo local. O que quer dizer escopo local? Bom, quer dizer que quando a gente criou lá dentro do main, eu fui lá dentro do main, int A, int B ou float x, sei lá, alguma coisa assim. Isso quer dizer que aquela variável foi criada, só que ela só valia dentro do main. Isso quer dizer que ela é escopo local, ou seja, ela tem uma validade somente no local onde ela está declarada. E com isso daí a gente deve imaginar, então deve ter outro tipo de escopo, né? Sim. Nós temos dois tipos. O local, que eu acabei de dizer o que é, né? Ele é criado dentro de funções, sendo acessível somente aonde foram criadas. Então, ela vai valer dentro daquela função. E as globais, que elas são criadas fora das funções, e a partir daí elas estão acessíveis a todos os lugares do programa. Talvez você fale assim, pô, que legal, então é muito melhor eu criar uma variável global e usar ela dentro do meu programa como um todo. E aí eu vou te dizer, não é legal, não é mesmo. Isso daí faz com que uma mudança nessa variável dentro de uma função vai interagir com essa variável e isso pode gerar um reflexo em outra função. Então a gente tem que evitar usar escopo global, usar sempre local. Tem horas que não tem jeito, tá? Não tem o que fazer, mas é bom evitar, tá ok? Com o paradigma de orientação por objeto, esse problema está praticamente resolvido, só que é aumentar um monte de escopo. Diferente. Mas aí não é problema nosso nesse curso, né? Isso aí é problema de outro curso. Aliás, vai pensando aí, quando a gente acabar o curso de C aqui, que curso que você gostaria de ver aqui no canal, tá ok? Interage comigo aí no chat, vamos trocar uma ideia. Eu vou esperar algumas sugestões assim, aí a gente coloca dentro daquilo que eu conheço, a gente pode fazer uma enquete aí no canal para as pessoas votarem e escolherem aí qual o curso que vocês querem, tá? E aí o que mais tiver votos a gente vai, mas já vai pensando, vai indicando, vai pensando em coisas desse tipo. Legal? Bom, para ficar visual isso que eu estou falando, olha só esse quadro. O quadro azul é o escopo global. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, int A, float B. A variável A e a variável B, ela vale dentro do escopo global. Então, ela vale dentro de cada função dessa daí. Então, vamos supor, eu tenho uma função verde, uma função amarela, uma função vermelha. Então, int A e float B valem em todos os lugares. Então, ela tem uma validade ampla. E os locais? Bom, os locais você consegue ter, por exemplo, variáveis com o mesmo nome, né? Então, por exemplo, local, int j, olha só no verde. Se você olhar ali no amarelo, int j também. Isso quer dizer que eu posso ter duas variáveis com o mesmo nome, em funções diferentes, e uma não interage com a outra e não interfere na outra. Então,
tudo que acontece dentro da função verde só vai valer dentro da função verde. Tudo dentro do amarelo só vale lá, tudo dentro do vermelho só vale aqui, certo? Então, com isso daí eu posso ter variáveis diferentes, eu posso ter uma ampla gama aí de situações. Um ponto que vale a pena você entender é quando você tem um conceito chamado shadow. Então, por exemplo, eu tenho a variável A global. Eu posso ter dentro de qualquer uma função, ou por exemplo, vamos pegar como exemplo aqui a vermelha, e colocar um int A ali também. Então, o que acontece? A variável A no vermelho é uma local, ela não é a variável A global, porque ela está fazendo sombra sobre a int A, ou seja, tem uma shadow, uma sombra sobre a outra variável, e aí é como se fossem duas variáveis completamente diferentes, apesar de terem o mesmo nome, ok? Então isso é interessante você saber. Geralmente a gente acaba evitando esse tipo de coisa, porque só vai gerar confusão, tá? Então, por exemplo, não crie uma variável global e uma local com o mesmo nome, isso aí só gera confusão na hora o programa vai funcionar, tá, gente? Vai funcionar tranquilamente, mas você pode gerar problemas com relação a entendimento do teu código. Então é melhor evitar. Legal? Bom, vamos então no código para eu fazer um exemplo prático para vocês. Vamos ver aqui agora a questão de escopo. Então eu vou vir aqui, eu vou fechar esse código, vou abrir aqui um novo código aqui dentro de funções e eu vou chamar aqui de escopo.c. Olha só, eu vou criar uma variável global e essa variável eu vou alterar o valor dela dentro de várias outras funções. Tá? Eu vou desenvolver o main mais duas funções, uma variável global, e aí a gente trocar figurinha, imprimir conteúdo e tudo mais. Então olha só, vamos começar aqui com include, né? Include stdio.h. Beleza. Então aqui eu vou criar uma variável int x. Pode ser qualquer nome, tá, gente? Aqui é o int x. Beleza. Aí eu vou vir aqui, eu vou ter uma função. Eu vou criar aqui uma função qualquer aqui. Pode ser void, vai? Melhor. Void função 1. Bem simples. Opa, vamos prototipar ela aqui, né? Vou criar aqui void função 2, só para a gente ter aqui um exemplo. Int main. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o x é igual a 3. Certo? Aí eu vou imprimir o x. Printf x porcentagem d vírgula x. Então aqui ele vai imprimir o valor de x. Logo em seguida, eu vou chamar a função 1, que vai fazer alteração nele. Por enquanto eu não declarei a função ainda, mas calma, né? A gente vai partir para isso. Aí eu vou imprimir de novo o valor de x. Vou chamar a função 2. E vou imprimir de novo o valor de x. Vamos colocar aqui o return 0 aqui do main. Então, olha só. Eu tenho aqui a variável x sendo alterada no main. Depois ele vai chamar a função 1, vou chamar a função 2. E sempre mostrando o valor. A função 1, vamos declarar elas aqui agora. A função 1, o que ela vai fazer? Ela vai falar que o x mais igual a 4. Ou seja, x é igual a x mais 4. Beleza. E a função 2, ela vai falar que o x menos igual a 2. Certo? Beleza. Vou rodar aqui o programa. Ela é uma função de escopo global, então ela tem que valer em todo lugar. Vamos ver o que vai acontecer aqui nos resultados. Bom, então tá aqui. Primeiro, vamos colocar um /n aqui, ficou feio pra caramba, né? Porque a gente tá aqui trabalhando no console, tudo mais que precisa ser feio, né? Apesar que pular a linha não vai deixar nada muito bonito, mas tudo bem. Ó, valor inicial 3, mandei imprimir 3. Aí, somei 4. 4 com 3, 7. Aí, subtraí 2. 7 menos 2, 5. Perceba aqui que a mesma variável ela foi sendo alterada
dentro de cada uma dessas aqui, certo? Então isso aqui é o escopo global. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa variável x daqui, tirei ela daqui, e eu vou declarar ela dentro do main, certo? Declarei ela aqui. Você vai perceber que ela já deu erro aqui, dizendo que a variável não foi definida. E eu vou criá-la aqui dentro de cada uma das funções. Int x igual a 0, ponto e vírgula, x é igual a x mais 4. Aí depois, o que ele está chiando? Não, tá só x igual a 0 e x menos igual a 2. Beleza, então tá aqui. Começa com 3, aí eu chamo a função 1. A função 1 tem uma variável chamada x, começa com 0, e na função 2, e depois soma 4, e na função 2 começa com 0 e depois subtrai 2. Vamos rodar aqui para ver o que ele vai fazer. Se você percebeu, ó, ele imprimiu 3, 3 e 3. Por quê? Porque como ela é local da main, é só aqui que ela foi alterada. Ó. Só aqui que eu coloquei 3 e eu não chamei mais nada. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou tirar, eu vou copiar esse print aqui. Ó. Vamos colocar aqui, ó, função 1, o x da função 1. E depois nós vamos colocar o x da função 2 aqui. Ó. Função 2, x. Então eu estou imprimindo tudo que está acontecendo, certo? Vamos rodar. Ó, então ele veio aqui. O x vale 3, por quê? No main ele vale 3. Depois, na função 1, ele vale 4. Por quê? Ele valia 0 mais 4, 4. Aí na função, no main de novo, ele não mudou nada. 3 de novo. Na função 2, que é essa daqui, ó, ele valia 0, subtraiu 2, vale quanto? Menos 2. Então na hora que você imprimiu aqui, vale menos 2. E por fim aqui o x, ele continua com 3. Daqui dá para você perceber bem que uma função não atrapalha a outra. Tá? Apesar dela... ela ter o mesmo nome, elas são variáveis completamente diferentes e elas valem em lugar diferente. Talvez você está se perguntando como que isso é possível, né? Bom, tecnicamente, eu vou falar tecnicamente, se você não entender, meu amigo, esquece da cabeça não. Você só tem que saber que uma função, uma variável dentro de uma função não interfere numa outra variável local dentro de outra função. Isso é o que você tem que saber. Mas o que acontece? Quando você tem uma variável de escopo global, essa variável ela é criada em uma área de memória, tá? Na heap memory, e lá ela vai ficar. Então, é uma área de memória, de organização de memória, onde suas variáveis ficam. Quem monta isso para você é o compilador, você não tem nem interferência com isso, então não se preocupe. Aí, quando você cria uma variável dentro de uma função, ela é criada na pilha do sistema. Então, locais diferentes. Quando a função executa, então, ele vai lá, cria essas variáveis locais e elas valem enquanto a função está rodando. Porque na hora que a função termina de rodar, o sistema operacional vai lá e retira tudo. Na realidade não é bem o sistema, é o próprio programa que você nem sabe que você fez isso nele, mas está codificado lá dentro. Ele vai desempilhar tudo da pilha, vai retirar tudo da pilha, inclusive suas variáveis locais. Então ela deixa de existir. Tá? Não é mágica, é que ela realmente vai deixar de existir. Legal? Se você tiver dúvida, eu sei que esse é um assunto meio assim, que muita gente acha que é complexo. Eu não acho que é complexo, porque aqui a gente viu com um exemplo simples aí um resultado. Mas, se você tiver dúvida, interage comigo aí nos comentários, beleza? Ufa, terminamos. Bom, gente, conseguimos aqui terminar esse assunto. Ele foi dividido em 5 partes, né? E a gente conseguiu matar o problema aí rapidamente e a gente está concluindo hoje. O próximo assunto eu não vou falar não. Você que fique curioso e vem aqui para você entender um pouquinho mais de linguagem em si. Legal? Não esquece de curtir, segue a gente aí, não custa nada você aí se inscrever no canal, clica no sininho também para ficar sabendo, compartilhe, vamos fazer parte desse movimento aqui que está muito legal, onde a gente está levando conhecimento com qualidade gratuito aí no YouTube. Legal? Isso aí, gente. Até mais.
do tipo inteiro. Bom, em Java, então, sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C